Quando a alma se acostuma ao provisório, ela perde o caminho do descanso. Há noites em que o corpo deita, mas o coração permanece em vigília. Tudo parece em ordem por fora, porém por dentro existe uma divisão silenciosa, pensamentos soltos, afeições cansadas, desejos sem repouso. É nesse lugar que Deus nos encontra, não com cobrança, mas com presença. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se havia edificado casa ao nome do Senhor. 1 Reis 3:2. Esse verso aparece no começo do reinado de Salomão. O povo de Israel ainda estava num tempo de transição. A fé existia, havia sacrifício, havia busca, havia memória de Deus, mas ainda não havia uma casa construída para o nome do Senhor. Então o culto acontecia em lugares provisórios nos altos, em meio a uma realidade que ainda não estava plenamente organizada. Isso ajuda a entender a força dessa frase. A Bíblia não está escondendo uma falha qualquer. Ela está mostrando uma fase, um momento em que o povo ainda não chegou ao lugar de descanso e ordem que Deus havia preparado. E isso tem muito a ver com a experiência humana. Nem sempre a nossa maior luta é a ausência total de fé. Às vezes é viver em um tempo provisório por muito mais tempo do que gostaríamos. É continuar caminhando, mas sem perceber que a alma está cansada de improviso. Em 1 Reis 3:2, o povo ainda oferecia sacrifícios em lugares altos, porque o templo do Senhor ainda não havia sido construído. Havia sinceridade, mas também havia transição. Havia adoração, mas também havia algo provisório. Esse texto nos lembra que nem tudo o que parece funcional é de fato lugar de descanso. Muitas vezes a alma segue oferecendo força, atenção e esperança em espaços que ainda não sustentam paz. O coração humano tem essa tendência de se adaptar ao improviso, de chamar de normal aquilo que apenas foi necessário por um tempo. Mas o Senhor não nos criou para viver espiritualmente espalhados, sempre tentando sobreviver em partes. Ele deseja conduzir-nos a uma unidade interior, onde pensamento, vontade e afeto encontrem repouso na sua presença. Há dias em que a vida se parece com esses lugares altos úteis conhecidos, mas ainda incompletos. Podemos continuar funcionando, servindo, resolvendo e seguindo adiante, enquanto por dentro carregamos uma sensação de ausência de centro. É possível até manter a aparência de devoção e, ao mesmo tempo, perceber que algo em nós ainda não encontrou o lugar certo para descansar. O texto nos confronta com uma verdade delicada: a sinceridade não elimina a necessidade de alinhamento. O povo adorava, mas ainda não no espaço preparado por Deus. Isso fala conosco quando insistimos em sustentar a alma com recursos temporários, como se bastassem para uma vida inteira. O Senhor, porém, trabalha com processos. Antes do templo, houve espera. Antes da estabilidade, houve preparação. Antes da plenitude, houve um tempo em que a fé precisou aprender a permanecer mesmo sem ver a estrutura finalizada. Isso também acontece com você. Talvez sua noite revele áreas que ainda estão em obra, emoções que não se firmaram, decisões que ainda pesam, feridas que ainda pedem cura, pensamentos que retornam com insistência. Deus não se afasta por causa disso. Pelo contrário, Ele entra justamente nesses espaços provisórios e começa a construir descanso onde antes havia apenas resistência. Esse verso nos ensina que o descanso verdadeiro não nasce da aparência de controle, mas da presença de Deus no meio da construção. Quando Ele reina no centro, até o que está incompleto ganha direção. Quando Ele habita o coração, o que era disperso começa a se reunir. A alma deixa de procurar sustento em lugares altos e passa a encontrar refúgio no lugar secreto da comunhão com o Senhor. Nem tudo será resolvido de imediato, mas a paz pode ser real desde já. Nem toda a estrutura externa estará pronta, mas a presença de Deus já pode nos tornar firmes por dentro. Então, ao meditar em 1 Reis 3:2, permita-se reconhecer onde você tem vivido em modo provisório,
Onde você tem colocado seu peso? Em que lugares tem buscado alívio? O Senhor quer conduzi-lo para um repouso mais profundo, onde a adoração não seja apenas um ato, mas uma entrega inteira. Ali, você não precisa se dividir para continuar, pode simplesmente descansar em quem sustenta todas as coisas. Senhor, nesta noite eu me coloco diante de Ti com a minha alma cansada. Há coisas em mim que ainda parecem provisórias, divididas e sem firmeza, e eu não quero continuar vivendo assim. Visita o que está inquieto dentro de mim com a Tua paz. Traz ordem ao que está confuso. Traz descanso ao que está sobrecarregado. Traz cuidado ao que está ferido. Onde a minha alma tem buscado sustento em lugares frágeis, conduz-me de volta para Ti. Eu reconheço, Deus, que muitas vezes tentei me manter forte em espaços que não podem me sustentar por inteiro. Eu tentei resolver tudo sozinho, controlar o que não podia controlar e preencher vazios com esforços que só aumentaram meu cansaço. Mas hoje eu me rendo. Eu não quero mais viver disperso por dentro, como quem atravessa a noite sem centro e sem paz. Eu preciso da Tua presença para reunir o que se espalhou em mim. Senhor, visita meus pensamentos e acalma as vozes interiores que insistem em me apressar. Visita o meu coração e cura aquilo que ainda dói em silêncio. Visita meu corpo e remove o peso acumulado do dia, a tensão escondida, a fadiga que eu nem sempre consigo explicar. Eu entrego a Ti a ansiedade que me acompanha, o esforço de manter tudo sob controle e o medo de que algo fique incompleto. Coloco diante de Ti também aquilo que eu não sei nomear, mas que pesa em mim. Ensina-me, Pai, a descansar sem vigilância excessiva. Ensina-me a confiar sem ansiedade. Ensina-me a dormir sem carregar a noite nas mãos. Se houver em mim lugares altos onde eu tenho depositado esperança demais, eu peço. Traz-me de volta ao centro da Tua vontade. Faz da Tua presença o meu repouso mais seguro. Que a minha mente descanse em Ti, que o meu peito se aquiete em Ti, que a minha alma se curve em paz diante de Ti. Eu recebo nesta noite o Teu cuidado paciente. Eu recebo a Tua paz que não depende de tudo estar pronto. Eu recebo o Teu abraço sobre as áreas inacabadas da minha vida. E enquanto eu descanso, continua a Tua obra em mim. Amém. Talvez hoje sua alma esteja cansada de viver em estado de adaptação. Você tenta segurar tudo, resolver tudo, suportar tudo, mas percebe que a paz não está nas mãos apertadas. O convite de Deus é simples e profundo: entregue o que está dividido. Pare por um instante. Reconheça o que em você está provisório, sobrecarregado, sem paz. Não precisa fingir força nesta noite. Leve ao Senhor a mente agitada, a culpa antiga, o medo do amanhã e a sensação de não estar inteiro. O descanso começa quando o coração para de insistir em permanecer no que não sustenta a vida. Deus não rejeita uma alma cansada, Ele a chama para perto. Nesta noite, o descanso não começa quando tudo se resolve, mas quando você decide parar de se sustentar sozinho. O Senhor continua sendo abrigo para o que ainda está em construção. Se a sua vida hoje parece provisória em algumas partes, isso não significa abandono, pode ser apenas o espaço onde Deus está preparando algo mais firme, mais santo e mais seguro. Há um consolo profundo em saber que o Senhor não espera que você esteja pronto para então cuidar de você. Ele entra no processo, acompanha o caminho e permanece fiel enquanto o templo ainda está sendo erguido por dentro. O que hoje parece incompleto não impede a presença de Deus. Pelo contrário, pode ser justamente o lugar onde sua graça se manifesta com mais ternura. Ele sabe onde você está, conhece o peso que você carrega e não se afasta da sua fragilidade. Descanse, então, sem culpa. Descanse sem precisar provar que dá conta. Descanse como quem entrega a Deus aquilo que não consegue terminar sozinho. Nesta noite, o Senhor guarda a sua mente, pacifica o seu coração e sustenta o seu descanso. O que ainda está em construção nas mãos dele está seguro.
O que ainda não terminou pode mesmo assim repousar em paz. Onde você percebe hoje mais improviso do que paz na sua caminhada com Deus?